Olá, estamos no 148º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. É uma alegria muito grande ter a tua companhia. Muitas pessoas passam pela vida toda e nunca chegarão a ler a Bíblia toda. Mas eu e você temos o privilégio, mesmo que você tenha pouca leitura, mas a partir do ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, você poderá dizer também que leu a Bíblia toda, dentro de um ano, juntamente comigo. Hoje nós iremos iniciarmos a nossa leitura em Deuteronômio, no capítulo 1, iremos até Salmo 81 e Salmo 82, iremos ao profeta Isaías no capítulo 29 e, por fim, finalizando a leitura de hoje em 3 João. No capítulo 1, ele também só tem um capítulo, mas podemos falar de 3 João no capítulo 1. Antes de entrarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo aquilo que você está achando. Aqui em Deuteronômio, nós vamos ler no capítulo 1 a ordem para partir do Horebe, nós vamos ler as nomeações dos líderes, nós vamos ver as expedições de reconhecimento da terra, nós vamos ver a rebelião contra o Senhor e também o castigo para os israelitas. Diz assim, Deuteronômio no capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, ao leste do Jordão, no Arabá, defronte do Sufi, entre Parã e Tofel, Labã e Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horeb a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei. Derrotou Og, o rei de Bassã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horeb: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas de Cefelá e no Negueb, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem, tome posse da terra que o Senhor prometeu sobre o juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto a estrela do céu. O que o Senhor, o seu Deus, os seus antepassados, multiplique 1000 vezes e abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e designei para chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião eu ordenei aos juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre os israelitas e o estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me as causas as mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos do Horeb e fomos para a serra dos amorreus, passando por toda aquela imenso e terrível deserto que vocês viram, e aqui chegamos, a Cádiz Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanime. Vocês todos vieram e disseram-me: mandemos-nos alguns homens à frente em missão de reconhecimento à região, para que nos indique qual caminho subiremos e qual cidade iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram as regiões montanhosas e chegaram ao Vale do Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa.
Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, porque nos trouxe do Egito para nos entregar às mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Eneaquins. Então eu disse a vocês: Não fiquem apavorados, não tenham medo dele. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: Ninguém dessa nação má verá a boa terra, e jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, e ele haverá, e darei a ele, aos seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e me disse: Vocês também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre bem e mal, eles entrarão na terra. Eu as darei a ele, e eles tomarão por posse. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: Diga-lhes que não subam nem lutam, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor, e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e perseguiram como um enxame de abelhas, e os arrasaram, desde Seir até Orma. Vocês voltaram e se choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Vamos agora ao livro de Salmo. Nós vamos ler Salmo 81 e Salmo também 82. Aqui são as duas canções, as duas músicas, melodias entoadas pela família de Asaf. E ele fala sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Diz assim, Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque esse é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: Tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres do cesto das cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Dos esconderijos dos trovões lhe respondi. Eu o pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente vocês me escutassem, ó Israel. Não tenham deuses estrangeiros no teu meio. Não se inclines perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez subjugaria os meus inimigos e voltaria as minhas mãos contra os meus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam os castigos perpétuos. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmo 82. É Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos seus deuses. Ele é o juízes. Até quando vocês
e vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, e mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem-se os fracos e os pobres e libertem das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra são abalados. Eu disse, vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levante-se, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Agora o ai, ele vai, esse ar dolorido, esse ar de dor, de sofrimento, ele vai voltar para a cidade de Davi. Ai da cidade de Davi. Diz assim: ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor e a cercarei das torres, e instalarei contra vocês minha obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão o murmúrio de suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz, mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino. As hordas cruéis, como palha levada pelo vento, repentina, no instante, o Senhor dos Exércitos virá com um trovão e terremoto, estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chama de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, investem contra ela e contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda com sua fome ainda contínua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado sua sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são videntes. Para que vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrada. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas. Quem é que pode nos ver? Quem é que ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou? Ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro? Ele não sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com a sua palavra tornam réu o inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça a justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, disse à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, e seu rosto não tornará a empalidecer, quando ele vir em seu meio os seus filhos, as obras da minha mão, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no seu temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em
Terceira João, no capítulo 1, ele só tem um capítulo, mas nós chamamos de capítulo para melhor entendimento. Aqui ele vai falar sobre a hospitalidade e também sobre a verdade contida em Cristo Jesus. 3 João, capítulo 1, diz assim: o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem em se encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram. Se receber alguma ajuda alguma dos gentios, pois, nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como este, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que os desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e nem tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.